gente começa agora mais uma edição do programa Encontrando o Conto. E hoje a gente vai falar sobre o conto O Moço do Saxofone, de Lígia Fagundes Telles. Eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e um dos editores do Centopeia Site, e estou aqui também com Elisandro Duarte, meu irmão, e também um dos jornalistas e editores do Centopeia Site. A gente vai falar, né, Elisandro, hoje sobre o conto O Moço do Saxofone, que foi publicado nesse livro aqui, né, antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, e é interessante que esse livro, né, não conto, mas esse livro, ele teve os seus contos escritos entre 1945 entre 1949, perdão, e 1969. Então a gente tem aí uma época bastante crucial aí na história brasileira, né? A gente pega ali o período Vargas, o período do pós-golpe do pós-golpe civil-militar ali de 64, então é um período bastante fértil, né? Onde se passa as histórias desse livro aqui, que tem esse cunho bastante social e bastante pessoal, né? As histórias são muito sensíveis, assim, principalmente das vivências de uma classe média até uma classe média baixa, assim, né? Que são os personagens principais dessa história aqui. Então, agora aí, antes de a gente entrar propriamente no conto, aí o Elisandro vai fazer uma breve apresentação da autora, né? A Lígia Fagundes Telles. Esse aspecto do amplo período aí que cobre esse livro é bem interessante na história da Lígia Fagundes Telles, porque apesar de ela ter escrito desde muito cedo, ela, segundo ela só passa a considerar a obra dela de fato a partir do ano de 1954, que é o ano em que ela lança Ciranda de Pedra, né, que também é um dos seus livros mais conhecidos, assim. Então ela já tinha aí vários contos, é uma produção literária bem grande, antes até dos anos 50, mas de fato aí ela só começa a contar a partir de 54, né? E a Lígia Fagundes Telles também é um nome muito conhecido da literatura brasileira, sempre atenta com a realidade brasileira, sempre abordando temas assim que até hoje são muito caros aí para os brasileiros, por exemplo, a democracia, a questão da voz e da situação da mulher. Enfim, era uma escritora muito conectada com o seu tempo aí, que produziu grandes textos, né? Um fato curioso aí também da história da Lígia é que ela foi a primeira mulher, né, a primeira escritora brasileira a ser indicada aí ao Prêmio Nobel da Literatura e venceu o Prêmio Camões no ano de 2005, né? O Prêmio Camões aí também é considerado o principal prêmio aí da língua portuguesa, né? Então, essa autora, essa artista tão importante para a história do nosso país aí é a escritora do Moço do Saxofone. Acho que até o título ele já tem muito cara de história boa, história de conto, né? Que a gente vai analisar hoje. E começar pelo título é uma boa forma de a gente entrar, né, no assunto do conto propriamente, né, porque é O Moço do Saxofone, né, e é interessante que esse O Moço, que é uma criatura sem nome, né, ela não é nomeada na história, ela justamente ela é tão importante na história quanto o próprio narrador, que também não tem nome, né? Então são duas pessoas sem nome que são o eixo central da história, né? O narrador que narra toda a história em primeira pessoa, que é um homem, né? Isso é até muito interessante porque a Lígia Fagundes Telles, ela é da geração ali do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector, e talvez ela se assemelhe um pouco com a Clarice Lispector, que ela tem esse olhar bastante de feminino e de personagens femininas muito bem construídas, né? Com um olhar muito denso, assim, do viés mesmo feminino. Só que essa história, a gente claramente ela tem um enfoque de um olhar masculino, e é interessante que a gente vê realmente como é essa pessoa, que é um motorista de caminhão meio brutão, assim, né, meio grosseirão, e a gente consegue enxergar ele falando do jeito que ele fala, assim, né? É legal que tem autores assim, tem autores que não se prendem muito a dar esse tipo de característica linguística às suas personagens, né? Mas tem autores, como o caso da Lígia Fagundes Telles, que dá, né? E ele já começa na primeira frase da história deixando claro toda a posição social em que ele se encontra, né? Ele diz assim: eu era chofer de caminhão e ganhava uma nota alta com um cara
que fazia contrabando, ou seja, é um cara, é outra pessoa vaga, né? Isso é bastante interessante na história, que todas as pessoas são meio vagas, à exceção de uma pessoa que ele chama de James, ou James, né? Não sei como é que é como é que ele chamaria. E é interessante que é um nome estrangeiro, né? E é um nome que justamente, talvez esse estrangeiro é justamente por ele não pertencer a lugar nenhum, assim, esse James, assim, né? Um estrangeirismo dentro da própria sociedade, assim, essa figura desse James, que também é outro grosseirão na história, assim, que até ele parece nem gostar muito do cara, ele meio que mais tolera do que gosta, assim, né? E justamente, então, basicamente o que esse chofer de caminhão faz é parar ali num frege mosca, né? Que nada mais é do que um restaurante sujo, né? Frege é justamente uma coisa ligada à espelunca, né? Com lugares sujos, e mosca é a própria mosca em si, né? O lugar que frege mosca, né? O lugar bastante sujo. E justamente ele para nesse restaurante e ele para lá para almoçar, né? Para comer. E ele sempre escuta um moço de saxofone tocando de uma maneira bastante triste, né? E é interessante que ele diz assim, não é que eu sou contra a música, eu adoro música, eu sempre escuto música no caminhão, mas esse cara toca desgraçadamente triste, né? Assim, isso é que me incomoda. E daí ele vai descobrir que esse cara toca triste assim porque a mulher dele acaba sendo uma mulher que trai ele com vários outros homens, né? Até ele não deixa claro se ela é ou não uma garota de programa, né? Uma profissional do sexo aqui, mas ele mostra que esse moço de saxofone sabe que ela faz isso, né? Inclusive parece até que ele meio muitas vezes está junto na situação, né? Ou pelo menos ao lado da situação ocorrendo, senão junto da traição, mas muito próximo da traição. E ele toca ali o saxofone, né? E nesse cenário, nesse ambiente ali que é um local bastante sujo, assim, se dá toda uma história de ambientação de seres estranhos, né, seres esquisitos, assim, mas que na verdade são perfeitamente comuns, assim, que a gente encontraria em locais comuns do país, né, talvez ali nesse período ali entre 1949 e 69, né, que ela deve ter escrito num desses anos, né, entre esses anos, assim, então a gente encontraria perfeitamente essas personagens, assim, são personagens bastante factíveis, né? Inclusive os anões ali que ele cita com uma forma até meio jocosa, assim, né? Tem tanto anão, parece que tem milhares de anões aqui nesse hotel, mas na verdade são figuras comuns e é até interessante que tem aqui uma dicotomia entre a vida real, né? A vida do cotidiano, aquela vida chata de ter que cumprir horário, ter que fazer as entregas de caminhão, e a arte, né? Que é justamente a arte simbolizada por essa pensão, que ela é uma pensão onde a própria dona da pensão diz que onde tem esse restaurante, né, o Fred Moscas ali, que nessa pensão só basicamente convivem artistas ali, né? E esses anões seriam artistas justamente dessa pensão, além, obviamente, do moço do saxofone, que é o artista mais interessante aqui dessa história, né? Essa questão de não nomear necessariamente os personagens, eu acho que ela é muito feliz no sentido de que todos eles ali são pessoas desencontradas onde estão e até de si mesma, né? Todas as pessoas ali, elas estão meio que tentando de alguma forma sobreviver, muito mais do que viver, né? Vamos colocar dessa maneira assim. Então, acho bastante oportuno a gente não conhecer, não ter aí uma conexão maior com cada uma dessas personagens, justamente porque elas estão meio de passagem, né? Elas estão passando aí pela sua vida, né? E aí, nesse sentido, é oportuno aí realmente que a gente não nem saiba o nome, porque nem elas, de fato, elas se encontram ou conseguem se entender onde elas estão, né? E aí, eu quando terminei a leitura desse conto pela primeira vez, me veio aquela ideia de como é que a gente define o que é algo clássico, né? E eu gosto muito, assim, de uma dessas definições que diz que o clássico é aquilo que fica, aquilo que permanece atual. Então, eu acho que realmente nesse sentido, até usando essa fala que tu fez agora há pouco, de que essas pessoas elas eram muito comuns naquela época,
com toda certeza, e da mesma maneira que elas ainda são muito comuns em muitos estabelecimentos, e é muito provável que num futuro próximo ou a médio prazo elas vão continuar existindo, né? Porque são as pessoas reais, as pessoas que convivem assim no dia a dia e que compõem aí essa às vezes uma parcela da sociedade aí que é quase invisível, mas que tem uma participação social muito grande, né? E aí também nesse sentido aí para complementar essa ideia, eu acho muito interessante como assim através desse retrato assim desse microcosmos, né? Ou desse mundo fechado aí no estabelecimento, no restaurante, como que é possível assim fazer uma descrição assim muito honesta, né? Até de alguma maneira sensível do que é se viver, né? Nessa espécie de sombra, nessa espécie de penumbra com que muitas pessoas acabam vivendo, uma vida meio que empurrando com a barriga, uma vida ordinária no sentido de não ter maiores ambições, né? Então acho que realmente nesse aspecto é muito feliz, né? Então também para a gente avançar um pouco na história, né? Eu até queria fazer um comentário aí para a gente, já que a gente está trazendo a realidade para os dias de hoje, assim, é um conto que poderia ser cancelado tranquilamente aí nos dias de hoje, né, em função dessas patrulhas ideológicas, porque esse tratamento aí que ele tem com os anões, que de fato chega a ser até cômico, que ele acha que os anões são sempre a mesma pessoa, e até ele coloca como é que esse anão muda de roupa de maneira tão rápida, né, porque para eles, basicamente, são todas a mesma pessoa, até que ele vai entender que é uma trupe de anões. Então, assim, esse deboche, essa visão irônica aí desse perfil de pessoas, assim, hoje em dia não ia ser muito bem visto, né? Mas, em se tratando de um conto, aí a ideia é justamente ressaltar aí essa diferenciação, né? Então, como eu falei, avançando no conto aí o nosso protagonista, o chofer, ele fica ouvindo aquela música, ele tem essa informação de que essa mulher do moço saxofone, ela se encontra com homens, e aí ele acaba, num determinado momento, esbarrando, encontrando com essa moça, e eles fazem uma programação, né, de ter um envolvimento ali, de ter um encontro, e aí onde vai se desenrolar aí a parte final da história. Né, justamente, só um pouquinho antes ainda desse encontro dele com a moça, com a mulher do moço do saxofone, ele justamente quando ele está lá ouvindo o som do saxofone lá, enquanto ele está comendo lá, e daí ele lembra justamente o som vem abafado, assim, né, como se ele tivesse colocado ali a mão na frente ali do saxofone, né, que o saxofone tem muito disso, né, dependendo de como o que tu coloca na frente, até tem um tipo de uma almofada que se coloca na frente do saxofone, né, que muda assim o som que é emitido pelo instrumento, né? E ele justamente com esse som que começa a ficar abafado, ele lembra de uma mulher que estava para dar a luz, que ele encontrou na estrada, né, com uma dessas viagens dele, e a mulher ela abafava os gritos na lona, né, na lona do caminhão dele. E ele disse, pô, mas eu preferia, no fim das contas, ele até vou ler o trechinho que ele fala aqui, né? No fim, para não me aporrinhar mais, ela abafava os gritos na lona, mas juro que seria melhor que abrisse a boca no mundo. Aquela coisa de sufocar os gritos já estava me endoidando. E é interessante que ele fica chateado com isso, e essa questão de ser um personagem inquieto é muito característico nesses outros contos também desse livro do Antes do Baile Verde, né? São personagens que eles começam inquietos assim, e também tem um pouco da questão da epifania que a gente falou lá no conto da Clarice Lispector, lá, né, Os Laços de Família, também tem a questão da epifania aqui, né? Então são duas características muito presentes assim na maioria desses contos, né? Como não eram presentes lá nos contos da Clarice Lispector daquele livro, também são presentes nesse livro aqui. E aí, indo então para esse encontro que ele dá, que ele se encontra depois com a moça, né? Quando ele encontra ela, ele diz o seguinte: não precisei perguntar para saber que aquela era a mulher do moço do saxofone. É interessante isso que como a gente já falou, essas coisas de não, essa questão de não nomear
é muito interessante que ele despessoaliza, né? Os indivíduos, eles não são importantes, assim. Então, se eles não são importantes, ela acaba sendo a moça do moço do saxofone, a mulher do moço do saxofone. Veja como é desimportante para ele aquela mulher, né? E ele só quer realmente ir lá usar, de fato, a mulher, né? Como um corpo, né, de fato, para satisfazer os desejos ali carnais dele ali, e ele só quer ir a mulher. E daí, justamente, ele marca o encontro com ela e ele vai se encontrar com ela, mas ele acaba encontrando primeiro o moço do saxofone, né? E daí, como durante todo o conto a gente mostra que ele fica, mas ele fica conversando lá com o James lá, mas esse cara não se incomoda, ele aceita isso uma boa, como é que é isso? Não sei, ele fica o tempo inteiro incomodado com essa situação do moço do saxofone aceitar isso passivamente, né? E aí ele chega justamente e pergunta, né? Então, pro moço do saxofone lá, ele diz: opa, será que eu me enganei? Estou no lugar certo? Daí o cara diz: não, tá na porta. Se tu quer se encontrar com a mulher, né? Ele não diz exatamente, mas se tu quer se encontrar com a mulher, na outra porta ali. E aí ele fica intrigado, ele quase sai sem falar nada, mas daí ele vai e pergunta, né? E você aceita tudo isso assim quieto? Não reage? Por que não lhe dá uma boa sova? Não lhe chuta com mala e tudo no meio da rua? Se fosse comigo, pomba, eu já tinha rachado ela pelo meio. Me desculpe estar me metendo, mas quer dizer que você não faz nada? Aí ele joga essa pergunta pro moço do saxofone, no que ele responde simplesmente: eu toco saxofone, né? E aí a gente tem justamente assim um viés ali que, se a gente for pensar que esse livro saiu num período bastante conturbado da história brasileira, né? O período da ditadura militar, e esse cara que é o resto do chão da sociedade, né? Esse moço do saxofone, como quase todos os outros personagens as outros personagens dessa história, assim, é justamente a salvação pela arte de alguma maneira, né? Não quer dizer que a arte seja mais importante que outras coisas, não. Acho que tudo tem o seu lugar na história, mas justamente ele encontra na arte uma forma de sobreviver no meio daquela tempestuosidade em que ele vive, né, nas condições sociais em que ele vive, assim, que obviamente ela não se delonga muito a mostrar qual o passado desse cara, se ele ganha dinheiro, se ele já foi rico, se ele perdeu tudo, não tem nada a respeito disso, mas a gente pressupõe, a partir justamente do local onde ele se encontra ali, né, ele se encontra nessa pensão onde tem figuras meio estranhas, assim, que ele realmente seja uma pessoa tão despossuída de bens como todas as demais, né? Então, no fim das contas, ele diz: eu toco saxofone porque no fim das contas é o que me resta, né? O que me resta para aproveitar a minha vida, para eu encontrar algum tipo de, sei lá, satisfação ou compensação para tudo aquilo que eu sofro é tocar saxofone, né? E justamente, então, para justamente fazer o arremate nisso, ao ele dizer que ele toca o saxofone, ele sai, né? O personagem principal, o chofer ali sai e vai se encontrar com a mulher. E quando ele vai se encontrar com a mulher, o moço do saxofone nada mais faz do que o que ele de fato é, um tocador de saxofone. Então ele toca o saxofone e justamente ao ouvir aquele saxofone tocando, como ele sempre falou que o saxofone tocava de um jeito totalmente triste, né? Muito desgraçadamente triste, ele acaba não conseguindo se relacionar com a mulher e vai embora arrancando o carro, né, meio desembestado, assim, arrancando o caminhão dele pela cidade, indo embora e provavelmente para nunca mais voltar, né? É o que dá para imaginar aqui a respeito desse desfecho da história. Né? Muito provavelmente sim. E é interessante, né? Acho que uma das características que são oportunas de a gente pensar nos contos é justamente por ser algo menor aí, uma literatura mais enxuta, a gente tem a oportunidade de ficar imaginando desfechos ou situações diferentes, né? E uma reflexão que é muito curiosa nesse sentido será que ela indicou a porta do marido do moço saxofone ao acaso? Foi um esquecimento? Foi um erro? Ou ela fez de propósito, né? Será que isso, de alguma
alguma maneira não fazia parte desse ritual da vida deles, dessa ideia de ser uma relação, um casamento, ou uma relação aí de amor quebrada, aí toda esquisita, mas mesmo assim existindo aí algum sentimento, assim, é bacana a gente fazer essa reflexão, né, e permite aí a gente ter caminhos e significados diferentes. E algo que é muito interessante aí, que também, de alguma maneira, completa essa tua fala, é como aí a esposa, né, a mulher, a moça do moço do saxofone, a esposa dele, como a voz dela é muito pouco relevante, ou praticamente nada relevante para toda a história. E mesmo a gente, o leitor, né, de maneira geral, mesmo sem nenhuma definição muito clara, objetiva de que ela ganharia a vida dessa maneira, é natural imaginarmos que ela faz isso por dinheiro, né? Justamente tentando fazer alguma espécie assim de definição ou de limitação do desejo feminino, né, da libido feminina, como se uma mulher por si só, por vontade própria ou por desejo própria, ela não pudesse ter vários relacionamentos ou procurar o sexo assim de uma maneira mais livre e desimpedida. Se ela o faz, é só porque ela vai ter alguma recompensa financeira, né? É uma leitura que a gente pode ter, e como eu falei, né, a gente não tem a informação concreta de que ela trabalha com isso, mas a gente deduz. E também é curioso que bem no início do conto, onde o chofer aí, o nosso protagonista, ele está fazendo a descrição do lugar onde ele está, ele comenta que esse restaurante aí, que esse estabelecimento, ele já foi criado, né, já foi fundado por uma mulher também que fazia a vida, né, e aí deixou de fazer a vida num determinado momento e montou ali esse estabelecimento aí vamos dizer, de uma qualidade duvidosa, né? Mas é bastante interessante realmente a gente perceber e principalmente levar em consideração, né, assim, bater nessa tecla de que o texto, de que o conto, ele foi escrito por uma mulher, né? Então a gente percebe aí como essa visão que se ainda hoje aí, né, a gente está em 2023 aí, se ainda hoje as mulheres ainda sofrem muito aí esse tipo de censura, até uma censura prévia, vamos colocar dessa maneira aí, a respeito de comportamento, dos desejos, do hábito, né? O que dirá como seria isso, assim, de maneira real e objetiva aí nos anos 60, né? Então, acho que essa ideia mesmo de ao mesmo tempo em que ela é uma escritora, né? Uma escritora mulher, ela meio que não dá voz a essa mulher, justamente para reiterar aí uma forma de ser, uma forma com que a sociedade se comportava, e que, dadas aí a boas e interessantes evoluções aí ao longo das décadas, até hoje não é muito diferente nesse sentido. O resumo da ópera é que ela, no fim das contas, ela não se preocupa em narrar uma ação muito... A ação em si, ela é quase desimportante em si, o que acontece na história, né? Os conflitos internos das personagens que ela se ocupa, né? Que a Lígia Fagundes Telles se ocupa, é que são muito mais interessantes. E o protagonista, né? Ele é justamente o mais interessante de todos, porque ele está o tempo inteiro incomodado com a situação do fato de ele ser um cara traído, e justamente no fim das contas ele acaba tentando trair esse cara mesmo assim, né? Mesmo ele ficando chateado, assim, porra, faça alguma coisa da tua vida, assim, tenta, homem, né? Assim, ele quer dizer isso pro moço saxofone, e no fim das contas ele acaba indo tentar, pelo menos indo, né, trair, ele acaba não conseguindo, mas ele tenta trair. Então, esses conflitos internos, essas contradições das personagens aqui são muito evidentes, né, de praticamente de todas as personagens aqui, pelo menos as principais aqui, né, o James, o moço saxofone, e a mulher dele e o narrador da história, né? Eu acho que, como tu estava falando, o fato de ser uma autora dando essa voz masculina para a história torna ela ainda muito mais interessante, assim, do que se fosse um autor homem, na qual a gente já por antecipação imaginaria isso como previsível, né? Se é um autor homem narrando, seria previsível ele narrar de forma masculina ou até meio machista aqui no caso desse conto. E no caso, sendo uma autora
mulher, né? Isso realmente ganha um saborzinho assim, né? De deleite para quem tenta entender justamente as nuances do conto e de quem escreveu o conto em si, né? Usando aí para fechar esse teu pensamento aí, é justamente assim, o chofer ele se solidariza com a dor, ele é empático, ele entende ali todo o sofrimento que o moço saxofone vive ou passa ali, ou é a vida dele, é o resumo da vida dele, mas isso nada impede de ele cumprir a sua missão, a princípio estabelecida, que seria ter essa relação, né? E aí também queria só fazer uma citação ali de um trecho que de fato é muito divertido. Até confesso que quando eu li, assim, tive risadas assim bem prazerosas, aquela questão que ele fala, essa obsessão com a questão de palitar os dentes, assim, né? Inclusive ele fala que ele deixou lá de ter um relacionamento uma vez com uma mulher por conta dela ter esse hábito, assim, e é muito engraçado como só nessa ação, assim, nesse ato de palitar os dentes ou fazer isso em público ao menos, como já dá para ter toda uma atmosfera, toda uma ideia do lugar, todo um conceito assim do lugar né, como eu falei, de qualidade duvidosa, né, que é onde se ambienta toda a história. Então, assim, méritos aí para Lígia Fagundes Telles, que assim que de maneira assim muito objetiva, até porque essa é uma das características do conto, né, com poucas palavras ou com poucas imagens assim, conseguir transmitir assim de maneira tão viva, né, um ambiente assim e uma história tão legal, que esse conto também, se eu não me engano, ele está no livro lá, os 100 melhores contos brasileiros, que foi lançado aí há alguns anos assim, e certamente merece estar lá assim, porque é um conto sensacional. É isso aí, a gente fica por aqui, lembrando sempre de curtir os nossos vídeos e se inscrever no canal, né, da Centopeia TV e acessar o nosso site, né, centopeiasite.wordpress.com, e a gente fica por aqui e volta no próximo Encontrando o Conto. Até lá. Até mais.